Nacionalismo. Bem, o nacionalismo é uma ideologia política ao mesmo tempo que uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação, né? Desse modo, cantar o hino, exaltar a bandeira, estão entre feitos nacionalistas, né? O nacionalismo ele se expressa muito também por meio do patriotismo, né? A diferença de que, enquanto o patriotismo é mais voltado para questões do Estado, o nacionalismo ele é mais político. Ele é voltado mais para a questão política. O termo é mais tem um cunho mais político. E a gente já viveu o período nacionalista no Brasil com a ditadura Vargas e também com a ditadura militar, né? Com a ditadura Vargas de 37 a 45, quando houve a exaltação da cultura nacional e das características do Brasil de um modo geral, com a criação de empresas, de grandes empresas, a oposição à, à importação de itens fabricados em outros países. Isso tudo ocorreu no Brasil já num tempo já bem remoto. E o nacionalismo ele se mune de símbolos também. A gente não pode esquecer, durante a ditadura militar, o famoso Brasil, ame ou deixe-o, né, que exaltava de uma maneira ufana o nacionalismo no Brasil, né? Ufano porque acrítico, exacerbado, sem, sem muito critério, né? E o nacionalismo está presente até hoje no mundo, embora ele esteja presente de uma forma diferente da que se deu no passado, né? Hoje em dia o nacionalismo está muito atrelado à questão da questão dos refugiados, ao problema da, da entrada de pessoas pertencentes a outras culturas, muitas advindas de problemas políticos, de questões políticas de seus países de origem, para países do primeiro mundo, como a Europa, como os países da Europa, e até mesmo para países como o Brasil. Então, não raro a gente vê atitudes de xenofobia por parte desses países que, entre aspas, recebem os refugiados, porque eles não querem ter sua cultura invadida por outros que eles consideram muitas vezes inferiores a eles, consideram originários de uma cultura inferior. Os Estados Unidos é um grande exemplo disso, com a eleição de Donald Trump, que prometeu fazer um muro entre Estados Unidos e México para evitar a entrada de cidadãos mexicanos nos Estados Unidos, e também proibiu logo que eleito a entrada de cidadãos de vários outros países do Oriente Médio no território americano. E a gente vê que o nacionalismo ele tem fortes ecos ainda, ele ainda tem muita adesão, ele é usado como uma moeda política para eleitoreira por parte de muitos desses governantes inescrupulosos da atualidade. Mas nem sempre foi assim, né? O nacionalismo ele tende a ser, como eu disse, uma valorização da nação, de todos os aspectos de uma nação. Não necessariamente ele se dá dessa forma como ele está se dando na atualidade, né? Mas de qualquer forma não existe um tipo ideal de nacionalismo. Ele vai variando na história de acordo com o evoluir da político, cultural dos países. A gente, a meu ver, eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil atualmente não é um nacionalismo,
se for um nacionalismo completamente equivocado, que apela muito aos símbolos, a bandeira, ao intervencionismo militar, as cores do Brasil, de um modo geral, mas que na prática é entreguista, é subserviente aos interesses de outras nações, como a nação americana, né? Então não dá para dizer que é um nacionalismo que eu, pelo menos a meu ver, eu não identifico isso como um nacionalismo. Eu identifico isso como um equívoco, como uma, digamos assim, obsessão política equivocada, acrítica, né? Então não é o que era no que já foi no passado, como eu disse, no período Vargas, em que tinha a valorização da cultura nacional, das empresas, da economia nacional, com a criação de grandes empresas. É bem diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Então, o nacionalismo, eu escolhi falar desse tema porque ele está a partir da ideia de nação, do vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre a nação, sobre se é possível falar em uma nação brasileira. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui só para colocar, para deixar claro o que é o nacionalismo, que é uma exacerbação dos símbolos da nação, né? Um apego muito grande a tudo que é nacional, digamos assim, e que causa um sentimento de identidade a um determinado povo, identidade nacional. Então por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a questão do Estado, sobre o que é um Estado e sobre como os estados estão se transformando na atualidade. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.